Então, boa noite a todos. Meu nome é Conrado e este é o primeiro vídeo de novembro de 2022 que eu estou gravando para o canal do YouTube do nosso website www.imagister.com.br, especialistas em integração e expansão da consciência. Então, recentemente eu gravei um vídeo chamado de A Mente e o Tédio, parte 1. Assim, hoje eu gostaria de continuar falando sobre o tema. O que eu disse antes foi basicamente que a mente é um instrumento, como se fosse um computador que nós usamos para navegar na realidade física. No entanto, ela assumiu algumas funções que não deveriam realmente serem dela. A mente, na maioria das pessoas, se tornou predominante, acabou dominando o sistema e se tornando quase que como uma entidade autônoma que acaba por limitar a percepção, a criatividade e as percepções sensoriais, os sentimentos das pessoas. Isso não aconteceu em razão de que alguma entidade, algum ser ou a própria mente tinha um plano sinistro para nos dominar. Não, na verdade foi uma parte da evolução humana, um desequilíbrio que aconteceu ao longo do caminho e que nós agora individualmente precisamos corrigir, digamos assim. Então, uma das funções desequilibradas que a mente assumiu foi a de tentar bloquear todo tipo de dor, principalmente a dor emocional em cada ser humano. Então, quando as pessoas se veem diante de uma situação que gera medo, por exemplo, a mente entra em ação e tenta sufocar esse medo, tenta eliminar o medo, seja correndo, lutando ou mesmo reprimindo o medo. Ela faz isso com a maioria das emoções desagradáveis. E isso acaba gerando um bloqueio energético no sistema das pessoas. E o que acontece é que a energia emocional bloqueada, seja de medo, de dor, de frustração, de raiva, etc., quando a mente bloqueia ela dentro de você, ela não se dissipa. Ela começa a se acumular no subconsciente da pessoa e faz com que a pessoa fique cada vez mais mentalmente desequilibrada e também faz com que o corpo da pessoa seja afetado mais cedo ou mais tarde de uma forma ou de outra. Então, problemas no coração, por exemplo, estão relacionados a um bloqueio muito significativo das energias do ser. A pessoa tem muitas dores, muitos traumas, muitas questões reprimidas, está muito presa na mente, a energia dela, do coração, não flui. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa tenha veias entupidas no coração, tenha ataques cardíacos. Se você estiver atento, se você ver bem essas questões, a correlação entre os desequilíbrios energéticos, os desequilíbrios mentais e os desequilíbrios físicos, é bastante simples e evidente. Então você pode notar que normalmente uma pessoa que é muito nervosa ou que tem bastante raiva reprimida acaba por desenvolver problemas relacionados à pressão alta. Então, isso porque a energia dela está bloqueada dentro dela, mas está borbulhando e fazendo como se fosse uma pressão de dentro para fora. Isso faz com que a pessoa desenvolva um desequilíbrio de pressão no corpo. É a pessoa que está muito presa na mente, que está bastante desligada dos seus sentimentos, do coração, está com os sentimentos bloqueados, a mente está sempre travando as emoções e os sentimentos dentro de si, essa pessoa acaba tendo veias bloqueadas no coração, acaba tendo problemas de coração e, consequentemente, ataques cardíacos. Então,
como eu disse, é bastante evidente e simples. No entanto, requer consciência para que a pessoa se dê conta disso. Outro exemplo é o câncer. O câncer normalmente está relacionado à raiva e ódio contra si mesmo. Então, a pessoa que tem muitas questões relativas à autocrítica, mesmo que inconscientes, traumas do passado, sistemas de crença que ela absorveu, inclusive de outras pessoas, dos pais, dos professores, de que ela não é boa o bastante, de que ela sempre falha, de que ela nunca vai conseguir, de que é uma pessoa ruim, de que ela fez coisas erradas, que não tem perdão. A pessoa desenvolve uma raiva, um ódio contra si e acaba desenvolvendo câncer que, em termos simples, são células que começam a atacar outras células, acabam se reproduzindo de forma descontrolada e prejudicam o próprio organismo. Bom, dito isso, e fazendo uma ligação com outro tópico que nós estivemos mencionando recentemente, é a questão do propósito da vida. Então, recentemente, por acaso, entre aspas, eu vi uma citação muito legal do Khalil Gibran, que foi um mestre espiritual e escritor. Ele disse algo como: o despertar espiritual é a coisa mais essencial na vida do homem. É o seu único propósito para estar aqui na Terra, de existência. E ele acrescentou ainda: não é a civilização em todas as suas formas trágicas o motivo supremo para o despertar espiritual? Eu achei essa citação, essa frase incrível, porque resume aquilo que nós estivemos discutindo em outros vídeos, de uma forma muito bonita. Então, nós estamos aqui na Terra, a Terra é um plano justamente para proporcionar o despertar espiritual do ser, que é a resolução de questões do passado, proporciona ao ser aprender como lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, com seus traumas, resolver e equilibrar tudo isso e a trabalhar, a usar e criar com a sua energia. E é justamente a inconsciência dos seres e da consciência de massa, os desequilíbrios internos que nós temos, e um dos mais preponderantes é o desequilíbrio mental. É tudo isso, na verdade, que proporciona um motivo para o despertar espiritual. Os desequilíbrios são a razão pela qual o despertar é fundamental e é por isso que nós estamos aqui. Para despertar como uma solução para as nossas questões do passado, como uma solução para os desequilíbrios mentais, e para que nós possamos nos resolver, nos integrar e começar a criar de uma forma consciente e com facilidade, alegria e graça. Então, ligando as coisas, a forma pela qual nós equilibramos a mente é despertando para o nosso verdadeiro eu, para a consciência. E quando nós começamos a despertar, então é muito importante começar a se equilibrar cada vez mais por meio da integração dos aspectos, que nós também já discutimos no canal, e também da liberação das energias mentais estagnadas, das programações, especificamente desse
programa mental que tenta fugir, sempre fugir da dor e buscar o prazer, e que causa aquilo que nós chamamos de tédio. Então, principalmente quando nós começamos a despertar e começamos a nos desconectar de vícios e hábitos desequilibrados, de ficar o tempo inteiro tentando alimentar a mente com estímulos, por exemplo, com jogos de computador, com jogos de celular, com o tempo inteiro com WhatsApp, redes sociais, etc. Nós paramos de alimentar o desequilíbrio mental e essa superestimulação da mente. Começamos com a respiração consciente a liberar essas energias que mantêm uma certa separação entre a nossa consciência desperta, no sentido de acordada, fisiologicamente, e o nosso eu mais profundo, aquela parte de nós que nós chamamos de alma, do eu sou, que detém, por assim dizer, sentimentos de alegria, de paz, conhecimento de quem nós realmente somos além da forma. Então, com a respiração consciente, nós vamos liberando as energias mentais estagnadas, vamos nos desconectando de vícios desequilibrados de superalimentação da mente, e aí o que acontece é que muitas vezes começa a surgir uma sensação de tédio, que é uma parte, um aspecto da mente que fica com fome, ele quer estímulo, ele começa a dizer que a vida, as coisas estão chatas, porque ele não está, essa parte nossa não está recebendo a alimentação que quer, e ao mesmo tempo ela está fazendo um esforço para tentar manter enterradas as emoções, as dores do passado que ela já colocou no subconsciente. Então, é algo tanto quanto desconfortável, mas o importante é não ficar cedendo ao tédio, não sentir aquele tédio, se identificar com ele e começar então a tentar encontrar estímulos frequentemente, ir para frente da TV o tempo todo, voltar a mexer no celular, começar a conversar com as pessoas, ficar o tempo inteiro passando Instagram, Facebook, etc. Porque isso, você fazendo isso, você volta a alimentar a mente com energias mentais e você permite que ela se mantenha no controle ali, gerando como se fosse uma nuvem, uma massa de energia mental que fica entre você, o seu eu acordado aqui na Terra, e aquela parte sua que contém o amor, a alegria, verdadeiros sentimentos. Então, o ideal é que quando você sente o tédio, você tire mais tempo para si, se recolha, respire profundamente, vai entregando todos esses aspectos mentais, energia mental estagnada, a alma para integração, vá liberando tudo isso, a fim de que a sua mente comece a se reequilibrar e o computador não domine mais o ser que está por trás dele, o ser que deveria estar usando ele. Feitas essas considerações, eu acredito que nós nos aprofundamos ainda mais nessa questão que eu me propus a abordar, da mente e o tédio. E agora nós podemos então fazer uma respiração para ir liberando essas energias mentais estagnadas, nos conectando mais com a nossa alma, porque assim nós liberamos as energias que se chamam de negativas ou energias de dor do passado, traumas, choques. Vamos liberando aquela ansiedade, o desconforto que a maioria das pessoas carrega normalmente,
e nos conectamos com uma parte de nós que é equilibrada, que sabe responder às situações sem reagir e que tem intrinsecamente amor, alegria, e assim nós permitimos que esses sentimentos fluam e sejam uma constante em nossas vidas, em vez do tédio, das energias mentais, de ansiedade, hum, frustração, depressão, etc. Então, se você quiser, pode escolher uma posição confortável, ir respirando profundamente. Até embaixo na barriga, respirando e liberando todo o medo, as emoções, inspirando o amor e a compaixão da alma, respirando e liberando tudo que não é nosso, todas as energias das outras pessoas, o tédio, a ansiedade, respirando, inspirando compaixão, inte- entregando todos os nossos aspectos, as partes de nós que estão feridas, estagnadas, em trauma e choque, a alma, permitindo que as nossas almas transformem essas energias, integrem nossos aspectos, recebam essas partes nossas de volta em casa. E com isso, nós podemos permitir um novo tipo de fluxo de energias e de sentimentos em nossas vidas, para que soluções se apresentem para nós e as nossas vidas fluam com facilidade, graça, porque o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Por isso há aquela famosa frase de que nada muda se você não mudar. Então respire, libere, encher todo o medo, as emoções do passado, se permita manter em equilíbrio. Então agora você pode ir lentamente, trazendo o foco para o corpo e a realidade física, escolhendo ficar presente, consciente.
escolhendo viver, mexendo os dedos dos pés e das mãos, mexendo os braços e as pernas para se ancorar no corpo. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no like, se inscreva no canal e também fique à vontade para acessar mais materiais, nosso podcast, vídeos, textos, nosso website www.imagister.com.br. E se você quiser fazer uma sessão privada de aconselhamento espiritual e respiração para integração e reequilíbrio da consciência e das energias, você pode agendar também pelo nosso website. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até breve.